E hoje, para esse tema, né, a gente escolheu uma passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Essa passagem, aqui na minha tradução, ela está com o título, inclusive. O título é A Vida da Primeira Comunidade. Então a gente vai ver um pouquinho nesses 5 versículos aqui, como era a vida da primeira comunidade cristã. Diz assim a palavra do Senhor. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se inúmeros prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais e mais pessoas que eram salvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, Márcia. A gente sempre gosta de fazer uma partilha, né, da passagem que a gente traz aqui. Sim. E tem tudo a ver, né, com o que a gente quer falar. Comenta um pouquinho o que essa passagem significa para você, o que te chama atenção. A gente falava, né, que a gente, quando foi montar o roteiro, e agora, antes de começar falando com você, que parece uma utopia, né, essa passagem. Comenta sobre ela. Parece uma utopia, mas é possível, né? Viver essa realidade aqui na comunidade. Você percebe que você começou dizendo que eles eram perseverantes, e lá no versículo 46 você repete de novo, perseverantes. Uhum. E a própria palavra de Deus fala que quem persevera até o fim será salvo. Então, persevere. Né? Até quando? Tá bem claro. Até o fim. Até o fim, né? Mas é uma passagem, assim, rica em detalhes, né? São Lucas, quando escreve os Atos dos Apóstolos, ele coloca alguns pontos aqui que você acabou de ler. Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e orações. Então, esses 4 aqui chamam a minha atenção e a gente pode partilhar um pouco sobre esses 4 pontos. Uhum. Por que eles eram assim? Por conta de uma experiência com Deus, né? Atos 2 narra o dia do derramamento do Espírito Santo. Uhum. Então, a experiência com Deus, ela te deixa inquieto. Você fica inquieto, você fica... a Djalmara falava isso. A Djalmara falava assim, Deus dá a paz, mas não nos deixa em paz. Quantas vezes a Carminha, o Serginho, o Vermelhinho, a Ângela, o pessoal mais velho aí vai lembrar disso. Deus nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. A experiência que eles fazem aqui é uma experiência fundamental, né? O texto de Atos 2 fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, existe uma força, um vigor, uma alegria em evangelizar, em viver a vida comunitária. Esse texto que nós acabamos de ler agora é fruto de uma experiência. Né? Então, a gente comentava, né? Já comentamos isso aqui, acho que mais de uma vez, né? Que o sintoma, né, da pessoa que teve um encontro com a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo é o desejo incontrolável de querer falar dele para mais pessoas. Continuar. Nessa fala sua, é isso que eu sinto. Ser missionário, né? É fazer aquilo que nós somos chamados, né? Todo batizado, ele é corresponsável pela evangelização. Ontem eu lia isso na formação. Não é uma coincidência, né? Porque o tema que o Dodi fala Deocidência. Deocidência. O tema que eu preparei ontem à noite, que eu sou formador da comunidade também, né? Aí o tema de ontem era a missão. Aí na hora que eu fui estudar a missão, ela já tinha passado.
o tema de missão, eu falei, nossa, o negócio tá Esse em podcast é sintonia. desse jeito, Marcos. Está em sintonia. Na Casa de Oração em Pouso Alegre existe um retiro que todo mundo é convidado a fazer, que chama Experiência de Oração, que é o primeiro encontro. Às vezes as pessoas vêm para o grupo, não conhecem ainda a dinâmica da comunidade e tal, falam assim, ó, experiência de oração. Aí chega lá e fica lá o final de semana. Quando você sai de lá, no domingo à tarde, você sai encantado, né? O TLC. A gente sai encantado. São esses retiros, são esses encontros que deixam a pessoa encantada. Eu sempre comento isso, é difícil você falar, é a mesma coisa de falar assim, qual que é o sabor do suco da laranja. Tem que Você tem que experimentar. experimentar. Mas você experimenta e a partir dessa experiência gera esses frutos aqui. Comunidade, ela é o primeiro fruto do Espírito Santo, né? Do derramamento do Espírito Santo.